Boa tarde mesmo. Boa tarde para você que a partir de agora se liga aqui na TV Ara no nosso Papo de Bola com os campeões da bola na TV da sua cidade. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa de hoje, um excelente dia para você e uma ótima semana também de realizações para você e para a sua família. E atenção, hein? Já uma informação importante para que a gente não esqueça. A partir de hoje, a reprise do Papo de Bola ganha um novo horário. A reprise vinha sendo apresentada às 23 horas, 11 horas da noite. A partir de hoje, bem antes, bem mais cedo. A partir das 8h15 da noite, 20 horas e 15 minutos, a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, a reprise do nosso Papo de Bola. Então, você vai assistir mais cedo o programa, vai poder dormir mais cedo também. Então, a partir de hoje, ao vivo, no horário habitual do 12h15 até 1h da tarde, e na reprise, na reapresentação do Papo de Bola, segunda a sexta-feira, 20 horas e 15 minutos, das 8h15 às 9 horas da noite. A gente espera você, espera a sua audiência no nosso Papo de Bola. E o técnico Ailton Silva esteve sábado na Arena da Fontes assistindo o jogo da Ferroviária, a vitória da Ferroviária sobre o Clube Atlético Votuporanguense. E deve ter gostado do que viu. O placar foi extremamente injusto para a Ferroviária. A Ferroviária jogou muito melhor, dominou a maior parte das ações, criou as melhores oportunidades, meteu bola na trave. Na realidade, o time de Votuporanga saiu no lucro porque escapou no mínimo de 3 ou 4-0. Mas independente dos gols que não saíram e do gol que foi marcado, a Ferroviária fez um bom jogo. Bom jogo no primeiro tempo e melhor ainda no segundo. Jogadas rápidas, um bom sistema de marcação e teria saído com uma nota até melhor não fossem 2 descuidos de bola perdida no ataque no finalzinho do jogo que permitiram contra-ataques perigosos e faltas para o time de Votuporanga. Mas, no geral, foi um bom resultado para a Ferroviária, que marca a melhor campanha da Copa Paulista até agora. Com 3 vitórias e um empate fora de casa, são 10 pontos ganhos de todos os times. A Ferroviária faz a melhor campanha. Isso anima o torcedor para o jogo da próxima quarta-feira, um grande clássico, 8 horas da noite contra o Botafogo. E aí, é claro, até pela rivalidade existente entre os dois times, nós esperamos um público maior, uma torcida maior, depois de amanhã à noite na Arena, para dar força a esse time de garotos da Ferroviária, que pelo menos até agora vem marcando pontos e alcançando os seus verdadeiros objetivos. Vamos para o intervalo de apoio, daqui a pouco a gente volta com o melhor do esporte aqui no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Voltamos daqui a pouquinho, é um instante só. Mexa-se. Independente da roupa que você usa para trabalhar, lugar de sapato é na bolsa ou na gaveta, pelo menos no percurso até o trabalho. Aconselham os especialistas. No lugar, tênis de disposição para caminhar. A caminhada, além de fazer muito bem à saúde, é uma ótima estratégia para driblar o estresse em dias de muito trânsito. Chega de desculpas. Mexa-se. Apoio Cultural TV Ara. Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. Aqueça alguém neste inverno. Vamos combater o frio com solidariedade. Compartilhe um pouco de calor com quem precisa. Uma iniciativa TV Ara. Estamos de volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Para não perder a oportunidade, lembrando que a reapresentação do programa Papo de Bola a partir de hoje tem um novo horário, 8h15 da noite. 8h15 da noite, das 20h15 às 21 horas,
você assiste a reapresentação do Papo de Bola com os campeões da bola aqui na TV da sua cidade. Campeonato Brasileiro, mais uma rodada ruim para os times de São Paulo. Coisa não está boa não, hein? Corinthians perdeu uma grande oportunidade de poder melhorar a sua posição no campeonato. Do Palmeiras o Vaguinho vai se queixar daqui a pouco. O São Paulo foi uma vergonha. Jogadores contratados, uma folha alta, mas o São Paulo não está jogando nada. O Santos também perdeu. Não foi um final de semana bom para o futebol de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vaguinho Fiorini, boa tarde, Vaguinho. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, um amigo da TV Ara. Olha, Zé Roberto, o futebol brasileiro tá na lata do lixo. Mas cada time ruim, rapaz. Mas cada time ruim. Esse time do Cruzeiro é o melhor. Mas em outros tempos seria uma vergonha também. É que o futebol tá tão ruim, mas tão ruim, que se aparecer uma coisinha melhor já é campeão. Eu assisti ontem Palmeiras e Bahia. Deus me livre. Olha, eu vou falar como palmeirense para a torcida do Palmeiras. Vamos ter que rezar muito para não cair. Porque jogar contra o Santos, o Cruzeiro e o Corinthians, que o Palmeiras jogou depois da Copa do Mundo, esses times estão um nível acima. A coisa tá feia também ali, mas eles estão um nível acima do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que ganhar de quem? Quem está lá embaixo. Não, é o Bahia, Flamengo, Criciúma, Chapecoense. Não ganhou do Bahia em casa. E olha, tem que erguer a mão para o céu, porque o jogador Marcos Aurélio perdeu um gol inacreditável quando o jogo estava 0-0. Se o Bahia faz 1-0 ali, já era. O Palmeiras não empataria. O presidente do Palmeiras tem que contratar reforços urgentes. Não dá para ter no time titular do Palmeiras jogadores como o Wendel, como aquele Felipe Menezes, Leandro. Não dá, não dá. Patrick Vieira, com todo respeito a esse Patrick Vieira, mas ele não joga na Ferroviária, Zé. Não joga na Ferroviária. Para com isso, a coisa tá tão feia. E o jogo do Corinthians também com o Coritiba foi horroroso, né? Horroroso. Quer dizer, o nível do futebol brasileiro tá muito ruim. A gente tem uma saudade dos jogos da Copa do Mundo que não acaba, viu, Zé? Não acaba a saudade da Copa do Mundo. O São Paulo no sábado, uma vergonha também, empatar com o Criciúma em pleno Morumbi. E o Santos ontem jogou um segundo tempo até bom diante do Internacional, mas lá no Sul é difícil ganhar do Inter. O Inter fez um gol, ganhou o jogo e mostrou o favoritismo ali. Mas, olha, o nível do futebol brasileiro, o nível da Série A do Campeonato Brasileiro, tá de doença. E o Flamengo voltou a ser o Flamengo, né? Ganhou do Botafogo outro dia, achou que tudo estava mil maravilhas, já ontem perde do Chapecoense. É brincadeira, Zé. Agora tem um detalhe com relação ao São Paulo. E o Marquinhos, capaz de falar alguma coisa, falou, esse time não sei o quê. Se fosse o Ney Franco, o técnico do São Paulo, ele estava descendo a lenha no Ney Franco aqui. E esse Muricy? É um péssimo treinador esse tal de Muricy, Zé. Posso responder? Ô, Marquinhos Chiochini, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, já começou me atacando. Nem colocou a musiquinha hoje pra você ele? Viu? Marina, parece que é ele que foi dormir ontem depois da meia-noite. Pelo amor de Deus. Vou falar um negócio pra você do Ney Franco. Você gosta de falar tanto do Ney Franco. Leva o Ney Franco pro Palmeiras. Não tô falando do Ney Franco, não. Tô falando que quando o Ney Franco treinava o São Paulo empatava um jogo assim, você falava assim, não tem treinador. Esse treinador não sabe nada. E agora com o Muricy? Ney Franco, o Campeonato Brasileiro, quando ele ficou no São Paulo, era a zona de rebaixamento e a posição acima. Ele nunca ficou no meio da tabela, uma rodada. Ele é o pior treinador do futebol brasileiro. Pra mim não serve pra treinar nem a Ferroviária. Mas esse Muricy? Só ver o currículo dele. O que o Ney Franco ganhou até hoje? Nada. Mas partindo-se do princípio de que futebol é momento também, o Muricy já está devendo faz tempo. Tá, não, isso tá, mas o Ney Franco... Pelo amor de Deus, mas o Ney Franco nunca foi ninguém. Olha o elenco do time do São Paulo, que o São Paulo contratou. Exatamente. Era para estar jogando muito mais bola. É que o Muricy, a exemplo do Tite, a exemplo do Filipão e do Vanderlei Luxemburgo, são treinadores muito bem tratados pela imprensa, entende? Então, mas o Muricy vai arrumar, o Muricy vai dar um jeito. Mas, na verdade, era para ter dado jeito há muito tempo. O São Paulo está devendo futebol. Haja vista que o que está acontecendo com o Palmeiras está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo está perdendo de times que estão lá embaixo. E o Vaguinho, nessa parte, ele está correto, porque é o seguinte, Zé. Eu falo, o Vaguinho palmeirense e o São Paulo, ele está mexendo errado. Ele está mexendo errado e o Vaguinho, nessa parte, ele está certo. E ele não está sabendo achar posições certas para os jogadores. Então, o Pato está lá, está jogando mal. O Ganso é de uma irregularidade fora do comum.
Certo. E o Kaká, de que jeito que vai ser aproveitado no time do São Paulo? Tem no sábado, o Rodrigo Caio machucou. Coitado dele, a gente vê pelo lado humano dele, mas ainda bem que vai ficar um tempo fora, graças a Deus. Que fique o ano inteiro fora. Não vai fazer falta nenhuma pro São Paulo. E agora, Zé... Ele tirou o Rodrigo Caio e pôs o Paulo Miranda. Não tinha ninguém no banco assim de ataque, mas põe o menino Bosquilha, que ia dar uma velocidade, põe um zagueiro para outro zagueiro. O Criciúma todo recuado. E ele tá dando sorte que o Luiz Fabiano tá machucado, porque agora que ele colocar o Luiz Fabiano lá, ele vai ter Aliás, a torcida já pediu, já cobrou isso. Ele vai ter que tirar um medalhão de lá. Se esse medalhão sair e começar a botar a boca no trombone, aí ele vai sacar o Luiz Fabiano. Aí o Luiz Fabiano não vai gostar. Bom, o Rogério novamente tem Vaguinho. Eu que defendo o Rogério, por causa que lá São Paulo tem história, né? Mas São Paulo só empatou também por causa daquela borboleta que ele soltou lá, pelo amor de Deus. Muito bem, vou falar de coisa boa agora aqui no Papo de Bola, o futebol feminino da Ferroviária. Só dá alegrias, né? Notícias boas. Vai melhorar o astral aqui. Porque começa aí com essa confusão toda de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, coisa terrível. O futebol feminino foi a Taubaté e ganhou de virada. E a nossa Marina teve uma participação fundamental no jogo, né? Ela fez um gol e deu assistência para o outro gol. Que isso, hein, Zé? Que isso, hein? Arma secreta. A arma secreta do time entrou para decidir. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Zé. Boa tarde, os convidados. Boa noite, pessoal de casa. Então, nós fomos a Taubaté esperando jogar um pouquinho melhor do que nós tivemos ontem uma participação. O time iniciou com Luciana, com a nossa capitã Daiane, Tayla, Jéssica, Mônica. Nós trabalhamos aí no 4-3-2-1, no nosso meio aí de campo, Maurine e Bia, junto com a Raquel, de atacante, nossa Rafaela Travalão, nossa Nenê e nossa amiga grande, que agora esqueci o nome, mas tudo bem. A Paula. E o time iniciou dessa forma e o time de Taubaté começou a colocar um nível desproporcional, uma marcação individual e nós nos perdemos um pouco. O Taubaté poderia ter feito gols no primeiro tempo, assim como nós poderíamos ter feito. O campo horrível, estava falando para o Marquinho, um pasto horrível, nem comparado aos campos daqui. Nós estamos falando dos campos daqui de Araraquara, mas o campo de Taubaté é horrível. Um desnível, você mal enxergava a Luciana no campo, de tão desnível que existia na frente do gol. O estádio do Taubaté mesmo? Não, horrível, assim, uma situação, você não enxergava a Luciana, se você olhasse de baixo para cima assim, você não conseguia enxergar a Luciana de tão desnível que tinha, verdade. Uma arbitragem horrível, e não é porque nós ganhamos de 2-1 que eu tô falando isso não, eu tô falando porque realmente houve esses relatos ontem em partida. A Taubaté conseguiu sair ganhando no segundo tempo de 1-0 num contra-ataque, e logo em seguida o professor Douglas, na exigência do momento, começou a trocar as peças e entrou nesse momento Cris, entrou nesse momento Nayara, e nós já temos esse objetivo de trabalhar com a zagueira atacante. No caso, pode ser tanto eu, como Tayla, como Jéssica, e nesse momento ele optou por tirar a Tayla, me colocar, e eu trabalhei poucos minutos na zaga e já, enfim, fui para frente. Mas o contexto foi feito por mim, o gol foi feito por mim, mas eu tenho que ressaltar a importância do crescimento da equipe em todos os momentos. Então, assim, o gol foi feito por mim, mas houve um cruzamento muito bom da Maurine, assim como houve um passe para a Tabata que concluiu com bastante... muito sábio no passe que ela fez, na conclusão que ela fez, e nós conseguimos sair de lá com bons resultados. O que é muito importante, porque trazemos esses resultados para dentro da nossa casa no próximo sábado, no próximo domingo aqui contra Taubaté. Pelo regulamento, joga pelo empate? Joga pelo empate, o time acho que pode até perder por um gol de diferença, né? Porque fez 2 fora. Fez 2 fora. Agora vai ser domingo o jogo? Vai ser domingo 10 da manhã, porque sábado teremos as 3 categorias de base atuando, da Ferroviária atuando na arena, sub-15, sub-17 e sub-20. Agora, o Zequinha Belisário, a viagem de volta das meninas, e de vocês também, porque você acompanha a delegação, é que foi triste, né? A viagem foi triste. Chegaram tarde em São Paulo, tiveram que entrar em São Paulo para pegar a equipe de atletismo paralímpica que havia competido pela manhã e teve que ficar esperando o ônibus que foi até Taubaté para levar a delegação do futebol feminino e na volta sair de Taubaté, entrar em São Paulo. Vocês chegaram aqui que horas? Chegamos meia-noite. Meia-noite. Puxa. Agora, isso não é o pior, né, Zé? Eu acho que, eu já disse para a secretaria, quando fizessem coisas boas, a gente ia elogiar. Sim. Quando fizessem coisas erradas, a gente estaria aqui para criticar. Perfeito, e essa semana só fizeram coisa errada. Primeiro foi que esqueceram de fretar... Zé, chega aqui perto, vai.
Assim eu não preciso forçar muito a minha voz, porque daqui a pouco você já participa mesmo. Desculpa, boa tarde, Chega tarde, pra cá, Zé. vai, fica aqui do meu lado, vai. Fica aqui no bolo. Boa tarde, Zé, boa tarde, Marina. Vem aqui de novo para fazer o advogado do diabo, né? Não, mas aqui para falar a verdade. Porque o Léo tinha um jogo em São José dos Campos, no sábado, futebol de salão feminino. No sábado ele jogava sexta noite e sábado. Na sexta-feira o Léo estava esperando o ônibus era 12:00, o ônibus não tinha aparecido, foi quando ele entrou em contato com os responsáveis, descobriu que não tinham feito a requisição de um pedido para o ônibus do Léo. Aí, às pressas, veio lá, conseguiram fretar um ônibus que levou, ele chegou praticamente no jogo, nos 15 minutos já da Tolerância. O jogo onde seria? São José dos Campos. Longe pra caramba. Chegou na Tolerância, né? Nessa de chegar na Tolerância, eu digo para você, lógico que não vai ganhar, com o ônibus nas costas e acabaram perdendo. E mas aí teve o jogo. Teve o jogo, conseguiram, não perderam por WO, mas perderam pela contagem normal. E no outro dia, aí todo abalado psicologicamente, que eu acredito que o Léo devia estar muito nervoso, e as meninas também não conseguiram ganhar. Agora, o nosso foi o seguinte, os PCDs tinham uma competição, o ônibus em São Paulo 8 pessoas, 8 ou 9, o ônibus levou os meninos até São Paulo, que eles têm pelo convênio deles, eles têm o direito a uma hospedagem e o transporte do hotel até onde eles competem. O ônibus deixou eles lá, veio para cá para levar a gente à tarde para Taubaté. Chegando em Taubaté foi que o Danilo já havia dito que teria que voltar para pegar o pessoal em São Paulo. Você sair de Taubaté e não vir diretamente para Araraquara, mas passar por São Paulo. Aí até eu falei assim, mas Danilo, o pessoal acaba de competir por volta de 10h30, meio-dia. Você disse que o hotel deles fecha às 9h. Eles vão ter que ficar na rua esperando até a gente chegar. Nosso jogo vai acabar meio-dia e meio, se nada acontecer, que infelizmente aconteceu, que nós tivemos um problema com uma jogadora, tive que levá-la a um pronto-socorro, fazer todos os exames, enfim. Para encurtar entre tudo isso e o almoço, nós saímos de Taubaté às 4h da tarde. São aí praticamente 2h30. Pelo movimento que estava a estrada, nós levamos quase 3 horas para chegar no hotel onde eles estavam, lá perto do Sambódromo. Saímos de São Paulo por volta de 6h30, 7h. Quer dizer, houve-se um gasto a mais de pedágio, combustível, diária do motorista e teve que pagar uma janta para todo mundo, que isso não estava nos programas. A gente ia chegar aqui 6 horas da tarde e sair normal. Agora, por falta de condução, eu gostaria até, o prefeito infelizmente era para vir aqui, não veio, a gente ia indagá-lo sobre isso, mas eu acho que tem que se sentar e começar a fazer uma reciclagem, e aí cai naquilo que você disse aquela vez. Temos que sentar todo mundo responsável por esporte e dizer, o que vocês querem do esporte de Araraquara? Alto rendimento ou querem brincadeira com o esporte? Se for só brincadeira, vamos cortar o alto rendimento, vamos parar com tudo, porque tem gente sofrendo, tem gente que está se dedicando para que o esporte de Araraquara cresça, e está aí o exemplo dessas meninas, está o exemplo do Léo, está o exemplo dos Paralímpicos que foram lá, conseguiram medalhas, dois atletas foram campeões dessa etapa, mas está nessa situação, Zé. E aí a gente não dá para ficar quieto, não dá para se falar. Eu acho que tem que se sentar e ver, olha, nós não temos condições de trabalhar com esporte, nós estamos sem verba. Então fecha as portas, vamos parar, vamos ver a hora que dá. Só que existe uma coisa, o esporte ele tem uma programação do dinheiro que é feito no começo do ano, quando se senta para fazer o gasto da prefeitura. Se no meio do caminho esse dinheiro não veio, aonde foi o dinheiro do esporte? Que tem, que sempre deu. Sempre deu, bem ou mal, apertado ou não, sempre deu. Nunca teve problema. Agora ocorre problema, falta de pagamento, escolinha que não tem passe, escolinhas que praticamente pararam porque não tem como transportar, e aí a gente vai se levando, aí faz uma coisa boa daqui, 3 ruins de lá. Então, eu acho que caiu naquilo que você falou. Senta todo mundo aqui responsável, vamos sentar diante da imprensa, que vocês querem para o esporte? Um esporte de alto rendimento ou vocês querem um esporte lazer? Não, nós queremos esporte de lazer, escolinha. Tudo bem, então vamos trabalhar. Porque dizer também que a escolinha é formação, desculpe, mas poucas escolinhas até agora revelaram atletas. E depois tem que ter espelho também, né? E você não tem espelho, vai revelar atleta para quem? Para ir embora? Para ir jogar para outro lugar? Então não adianta, nós estamos numa situação que está na hora de parar, se pensar, fazer. Desculpem aí se alguém está chateado com o que eu estou falando, mas é de coração e estou falando o que a gente sente e o que a gente conversa com os atletas, com alguns técnicos. Muitos técnicos também são responsáveis por isso, porque na hora de falar, todo mundo se omite, tem medo de perder o seu dinheirinho. Eu acho que tem que falar também.
Tá errado, tá certo. E eu disse uma vez pro secretário, tudo que você fizer de certo, a gente vai estar para dar valor. E tudo que você fizer de errado, nós vamos estar aqui para criticar. Agora, tem que sentar todo mundo e colocar os responsáveis. Olha, a culpa é desse, essa culpa foi nossa, essa aqui é dele, essa é de outro. Muita coisa está se rolando, algumas notícias saíram no jornal durante a semana também, que acabou aí ferindo um pouquinho a Fundesporte. Isso tem que ser de novo recolocado para se explicar. Enfim, há muita coisa que aconteceu essa semana aí que deixou o esporte chateado. Muito bem, tá feito aqui o desabafo do Zé Kenner. Daqui a pouco você volta, né, Zé? Tamo aí. Para falar de basquete aqui, de basquete de rua. É um assunto interessante para a gente focar no segundo bloco do nosso Papo de Bola. O importante é sentar, discutir e chegar a um denominador comum daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito. Muito bem, vamos falar de Ferroviária? Sim. Temos os gols aí para... Os gols não, só teve um gol. Só não teve mais por causa do Cairo. O goleiro do time de Votuporanga foi a grande figura, não do jogo, mas... Do jogo também, né? Do jogo também. Mas do time alvinegro de Votuporanga, fez grandes defesas. E a Ferroviária ganhou bem, né, Marquinhos? Foi uma bela vitória, apesar de 1-0 apenas, né? É uma boa vitória sim, Zé. A Ferroviária que levou alguns sustos ali no primeiro tempo, principalmente aquela falta cobrada pelo Ailton lá, que o Cajuru deu aquele soco, a bola tinha endereço certo. Acho que também foi só aquilo, de finalização do Votuporanguense, porque a zaga da Ferroviária se postou bem ali novamente. Acho que encaixou essa zaga com a volta do Alcides e o Neguete. Apesar de estar improvisado, o Alex está indo bem na lateral esquerda e o Neander, aquele futebol que a gente já conhece, que quando ele chegou engrenou também. O time está, pelo trabalho feito aí pela comissão anterior, o time está encaixado e vamos torcer para que continue assim hoje, a partir de hoje, com o trabalho do Ailton, que já à tarde comando coletivo na Arena da Fonte. Ele que assistiu o jogo de sábado, né, ao lado do novo presidente Carlos Alberto Salmazo e do novo presidente Marcelo Uriba. Ele deve ter saído satisfeito com o que ele viu, né? Pelo que a gente conversou com ele até mesmo nos microfones da Cultura e também depois, após a entrevista, ele gostou do que viu, gostou da molecada. Ele até falou, né? Vai ter momento que ele vai ter que ser paizão, vai ter aquele momento que ele vai ter que dar uma chacoalhada na molecada, porque a ansiedade atrapalha às vezes na idade, né? E isso pode às vezes atrapalhar o time em campo, nos jogos. Mas ele falou com calma, com tranquilidade, a gente vai acertar tudo. E quem sabe manter o que está dando certo aí. Quarta-feira tem o clássico contra o Botafogo. Vaguinho Fiorini, que bela campanha da Ferroviária. Melhor campanha de toda a Copa, Vaguinho? Melhor campanha de toda a Copa, Zé Roberto. 3 vitórias e um empate, 10 pontos ganhos. Dispara no seu grupo. O segundo colocado é o Botafogo com 4 pontos, 6 de diferença. Se vencer quarta-feira o Botafogo aqui, Zé Roberto, praticamente garante uma vaga no primeiro turno. Porque classificam 5 do grupo. Tem 7, né? Tem 7. Então, eu acho que uma vitória aí já classifica a Ferroviária no primeiro turno. Na pior das hipóteses, numa tragédia aí que possa acontecer no retorno, tragédia de pontuação, o time já está classificado em sexto. Que classifica o melhor sexto colocado. Nenhum sexto colocado vai chegar a 10 pontos. A Ferroviária já está na outra fase. É um negócio interessantíssimo, né? Bacana, né, Zé? Bacana. Traz confiança para o torcedor. Algo assim, Zé, inédito, porque eu nunca vi uma equipe no primeiro turno já garantir classificação. É difícil isso acontecer. Pode acontecer com a Ferroviária se vencer o Botafogo quarta-feira. Bacana, porque dá confiança para os jogadores, dá confiança para quem está assistindo, para o torcedor que sai de casa e vai na arena assistir, Zé. Isso é muito importante. E principalmente para o treinador. Está chegando o treinador novo, vai pegar uma equipe com uma tranquilidade impressionante. E o legal do Walker no final do jogo, ali, é claro que a gente que está ali do lado de fora, você vê a trajetória da bola. Para mim passou o tempo da bola, assim, ele já é muito grande, né? E ele pegou na parte da cabeça e subiu a bola. E no final ele falou, não passou o tempo da bola, aqui com o meu tamanhozinho, eu não consegui alcançar. Mas o baixinho lá gostou do negócio de fazer gol de cabeça e foi importante pro gol também do Adriano Paulista. Na verdade o passe foi dele e a gente vai observar isso agora. Temos aí o gol para mostrar, já editado pelo Zequinho. Um abraço ao Lumpa que nos cedeu as imagens, né? Uma boa jogada pela esquerda do Walker, o cruzamento na cabeça do Adriano Paulista, que fez o gol com muita classe, com muita categoria. É esse gol da vitória da Ferroviária, que ilustra esse primeiro bloco do nosso Papo de Bola aqui na TV Ara. Vamos ver como foi o gol que a Ferroviária marcou e com ele ganhou do Votuporanguense por 1-0. Em partida válida pela quarta rodada do Grupo 1 da Copa Paulista, a Ferroviária derrotou a Votuporanguense por 1-0 na tarde do último sábado, sobre os olhares atentos do novo técnico da equipe, Ailton Silva.
O comandante Grená viu a Ferroviária abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Walker fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Adriano Paulista. Camisa 10 araraquarense só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Com a vitória, a Ferroviária chega a 10 pontos ganhos e dispara na liderança do Grupo 1 da competição, 6 pontos à frente do segundo colocado, o Botafogo, seu próximo adversário na competição, quarta-feira, 20 horas, na Arena da Fonte. E deu para perceber as oportunidades criadas ao longo do jogo pela Ferroviária. Inclusive, Marina, duas bolas na trave. Isso mostra... Três. Essa do Alcides foi a terceira. Isso mostra, Zé, a superioridade da equipe do Ferroviária, aí, que vem surpreendendo Comercial e tantos outros aí que na intenção do início do campeonato seriam os favoritos. A Ferroviária está de parabéns, espera aí que o novo técnico dê continuidade a esse trabalho e nada mais parabéns justo aos meninos que deram a cara para bater e estão trabalhando aí durante a semana para fazer bons jogos aí no final de semana, Zé. Agora esse lance aí, Zé Roberto, o último que passou, eu não sei quem foi da Ferroviária que deu um corte no zagueiro e chutou na trave. O KT. Seria um golaço, hein? Seria um golaço. Um pecado essa bola. Uma pena essa bola não ter entrado. Confiança, né? Ô Marquinhos, e o nosso vôlei feminino da Uniara na Copa São Paulo, hein? Segundo a Sandra, 2 jogos, 2 derrotas, né? 3-2 para o São Bernardo na sexta e ontem 3-0 para o César. Para elas, claro que ela esperava pelo menos vencer o São Bernardo aqui, mas valeu de preparação para o time para a Copa São Paulo. Deu para rodar... Para o campeonato, né? Para a Copa Campeonato Paulista. E agora ela teve a oportunidade de rodar todas as atletas. O time que jogou sábado fez algumas alterações, tirou algumas jogadoras, colocou outras para o jogo de ontem. Foi tipo que nem ela falou ontem, um jogo treino de luxo, treinos de luxo para o time, para preparação. O favoritismo era do César, isso não tenha dúvida, mas o time ontem fez um primeiro set muito bom, só que nos outros 2 sets ficou devendo novamente e acabou perdendo por 3-0. Mas no todo fez uma boa Copa São Paulo e agora dia 26 desse mês estreia no Paulista em São Caetano contra o São Caetano, dia 6 de setembro, véspera de feriado, primeiro jogo aqui em Araraquara contra o Osasco. Muito bem, então a classificação terminou César, São Bernardo e Uniara. César, São Bernardo e Uniara, e César e Pinheiros fazem a final dia 26 em Sorocaba. Muito bem, o basquete juvenil masculino da Aba Fundo Esportes fez um bom jogo lá em Bauru, hein? Bauru, uma equipe muito forte, muito preparada e a gente... Tivemos a chance de ganhar o jogo, hein? Tivemos a chance, chegamos a estar vencendo quase por 11 pontos no placar lá em Bauru. O time no final deixou a vitória escapar, está até conversando com o Du sobre isso, 67-63. E muita gente fala, perdeu um jogo assim. Só que o Bauru hoje, para mim, é a melhor categoria de base do Brasil, Zé. O investimento que tem, o dinheiro que tem, o apoio que tem e o time que tem, né? Tem o Sub-23 muito forte, tem o Sub-19 muito forte, tem a todas as categorias. O time fez um bom jogo contra o líder do campeonato, né? E agora, sexta-feira, pega o Santo André no Gigantão. Muito bem, vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco tem um assunto muito interessante para a gente focar aqui no segundo tempo desse Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Lembrando, reprise do programa a partir de hoje, muda de horário, começa mais cedo, começa às 20 horas e 15 minutos aqui na TV da sua cidade. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida, é um instante só. Chegou a hora de doar tudo que você não usa mais. Móveis, eletrônicos, instrumentos, enfim, tudo que estiver parado aí, em bom estado, é claro. A gente vende aqui, na loja de usados Laca. As vendas na loja de usados possibilitam que a Laca continue prestando atendimentos e fornecimentos aos pacientes com câncer e seus familiares. Entre em contato e a Laca vai buscar a sua doação. Doe e ajude na luta contra o câncer. As notícias, os fatos da cidade, na velocidade do seu tempo. Araraquara agora. De segunda a sexta, à 13h, aqui na TV Ara.
Você vai viver o universo. Moda, beleza, comportamento, saúde, cultura e muito mais. Universo Mais. De segunda a sexta, à 1h30 da tarde, aqui na TV Ara. Doutrina Espírita. Os preciosos ensinamentos do Espiritismo estão presentes no novo livro de Cinéas Feijó Valente. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina codificada por Allan Kardec. Leia o livro e aprimore sua vivência nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento Editora GEM. Estamos voltando para o bloco final do nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Vamos falar um pouquinho de basquetebol aqui, inclusive de basquete 3x3. A gente agradece aqui nos estúdios da TV Ara, no Papo de Bola, a presença de diretores da ABA, da Associação de Basquetebol de Araraquara, o presidente Geraldo Campezan, o homem que cuida das finanças, Gilberto Paulilo, e que finanças? E o diretor de esportes, o Eduardo Dipoy. E nós temos dois convidados especiais conosco aqui no nosso Papo de Bola de hoje. O Gustavo Braco, que é especialista, é advogado, especialista em consultoria esportiva, e o Carlos Alberto Cardoso, que, entre outras coisas, a gente pode dizer que já jogou basquetebol aqui em Araraquara, subiu com aquele time da Uniara lá atrás, né? Lá atrás, em 2001, por aí, mais ou menos. Bem lá atrás. Então tem uma história, né, ligada também ao nosso basquete aqui de Araraquara. E hoje está muito ligado ao basquete 3x3, né? Que está pegando no Brasil, né? Um negócio que está disparando aí. São 3 jogadores em cada equipe e só se arremessa numa cesta, né? Não tem a quadra toda. É um negócio que está evoluindo no país. Gustavo, essa consultoria esportiva, que você, inclusive, se especializou com muita capacidade, é um assunto que ainda não foi assim muito bem entendido por muita gente, que talvez seja a tábua de salvação do esporte. Por quê? Porque são os projetos, aqueles projetos esportivos, no caso de São Paulo, do ICMS, com caráter estritamente social, né? De escolinhas, de basquete, de vôlei, de qualquer que seja a modalidade, né? Estamos falando aqui do basquete. Mas eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre a repercussão disso, como isso está sendo desenvolvido, se as equipes, as próprias prefeituras estão tomando conhecimento disso, têm interesse nesse assunto, porque, na verdade, é aquele dinheiro que o empresário deixa de destinar ao governo para investir nas categorias esportivas. E muita gente não tem, infelizmente, o devido conhecimento a respeito desse assunto. Primeiro, boa tarde, muito obrigado por você ter aceito o convite e participar do nosso programa aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. Primeira vez em Araraquara, inclusive, diferentemente do meu colega Betão, já conhece muito bem a cidade, essa é a minha primeira vez, estou muito satisfeito, muito orgulhoso por estar participando desse projeto de Araraquara. Realmente acho que desconhecimento é a palavra-chave. Infelizmente, os empresários que são os responsáveis por esse aporte de capital, esse aporte de patrocínio para os projetos, eles ainda não sabem o quão importante isso é para essas entidades. A grande maioria delas, entidades sem recursos alguns, que acabam por passar dificuldades tremendas e deixar de oferecer o mais importante, que é o esporte, para a nossa sociedade. E a Lei de Incentivo ela veio para isso. Alguns anos atrás, já há poucos anos atrás, com a Lei de Incentivo Federal, divulgado pelo Ministério do Esporte, projeto empreendedor, um projeto que efetivamente está em grande crescimento por parte do Ministério, que vem sendo então copiado pelos estados, e aí cada estado com o seu imposto relacionado. No caso de São Paulo, sim, com o ICMS. E a gente vem dando consultoria para essas entidades. São entidades que não possuem conhecimento algum de projetos esportivos relacionados à lei de incentivo, mas que são potenciais proponentes. A gente orienta as entidades a se tornarem proponentes, desde a adequação à parte documental, burocrática, que não é pequena, não é pouca, mas que é facilmente resolvida de acordo com essa auditoria que a gente acaba, essa assessoria que a gente acaba prestando, e faz com que então os projetos comecem a surgir, comecem a nascer desde uma sementinha plantada
por uma entidade, aquele sonho que a entidade tinha de poder conseguir executar alguma coisa em prol da sociedade, acaba conseguindo sendo realizado no final com esse incentivo que o Estado dá através da renúncia fiscal. As entidades então têm se preparado cada vez mais ao longo dos anos. A gente vê, através da Lei de Incentivo ao Esporte Estadual, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, um crescimento enorme do ano passado para esse ano, por exemplo. Esse ano quase 400 entidades tiveram projetos aprovados. Eu acredito que na medida em que as entidades vão tomando conhecimento, vão se aproximando do projeto. Sim. O que precisa ficar bem claro é que não é tão fácil a aprovação, né? Tem um caminho das pedras aí que... Sim. A Secretaria ela faz um filtro muito grande e um filtro importante e necessário. Sim. Infelizmente, a gente convive com casos de corrupção no país inteiro, então, efetivamente, ela precisa ter esse controle e faz com que realmente as entidades que têm essa possibilidade são entidades que são credenciadas, então, tanto pela Corregedoria Geral da Administração aqui do Estado de São Paulo, como pela própria Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, a, então, executarem um projeto independente do esporte, mas que traga um retorno para a sociedade. Acho que essa é a ideia do Governo do Estado. Essa escassez que ele tem de recursos ou de braços, mão de obra para executar os projetos, ele outorga às entidades, e as entidades passam então a fazer um papel que a entidade pública deveria fazer. Exatamente. E se o governo entende que essas entidades são aptas, estão capazes a realizar esses projetos, nada mais justo do que até incentivá-las a continuar a dar andamento àquilo que ela vem trabalhando e executando ao longo dos anos. Esse é o caso da nossa Associação de Basquete de Araraquara. É verdade. Zequinha, você se lembra bem do Betão aí, não? Vixe, se lembra, eu trabalhei, a gente fazia parte daquela equipe que subiu, né, que eu lembro até hoje, que a gente jogou em Casabranca, apesar de ter ficado em segundo lugar, a gente subiu e de lá aí embalou e o Betão foi embora. E hoje a gente sente um prazer muito grande saber que ele está, de um jeito ou de outro, mesmo sendo do lado público, envolvido com a parte de esportes, né? E no basquete de 3 que vem crescendo a cada dia, né? Depois que a televisão ainda passou a participar do basquete de 3, aí a evolução foi muito grande, né, Beto? É isso mesmo. Roberto, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Já soube que a audiência aqui é muito grande na cidade de Araraquara, então já quero aproveitar e mandar um abraço para todos os meus amigos de Araraquara, que jogaram comigo, que assistiram, que torceram, de ver o Zequinha aqui, o Edu que acompanhava o basquete com a gente, o Zé Roberto. Já fico muito feliz e muito grato pelo carinho em Araraquara quando eu passei aqui. Cheguei aqui em 96, né, já faz um tempo, e fiquei até 2001. Né, então, cheguei no juvenil, fiz finais de juvenil, com o Paulinho Gonzalez de técnico, com o Onofre, com o Juquinha, do 22 de agosto. Depois subimos com a Uniara para a A1, vice-campeão da A2, com o Casablanca, foi uma guerra, uma rivalidade, que são histórias que não vão passar nunca. Jogamos A1, então é uma experiência por Araraquara inesquecível, e é uma terra que realmente quem passa por aqui quer ficar. Felizmente eu não consegui ficar, fui para aquela terra de louco que é São Paulo, mas sem esquecer do basquete, né? Então agora tentando ajudar de alguma forma o basquete, pelo basquete de 3 contra 3, que a FIBA regulamentou, tornou oficial. É uma modalidade com regras oficiais, um pouco diferente do basquete, e que está pegando, e que como eu penso, eu trabalho com isso, eu tento ajudar ou desenvolver, porque é uma filosofia que eu acho legal do esporte. O acesso a todo mundo. Qualquer um pode jogar. Não precisa ter time, não precisa ter federação, ter técnico. Então, você monta a sua equipe, vai e participa. Então, aquele jogador que reclama do técnico, pô, eu não entro, fico no banco, monta seu time e vai jogar. E tenta a sorte. E ontem mesmo acabou o NBA 3X, lá que foi em Barueri, e eu joguei até inclusive, só que não foi fácil não, porque já veio gente jogar do NBB já, né? Então, até então, ex-jogadores como eu estavam tendo vantagem. Agora... Gustavo também, ex-jogador, tinha vantagem. Mas agora apareceu o Duda, irmão do Marcelinho, o Fred, o Wagner, pivô, e o Arnaldinho, que passou por aqui. Sim. Você vê o Arnaldinho, que foi um ídolo aqui em Araraquara, conquistou alguns títulos, começou a jogar o 3x3 e já foi campeão ontem, né? Então,
começa a ficar difícil, mas legal também e mais importante. E podemos ter aqui em Araraquara? Com certeza, Araraquara, eu já até falei com o Edu sobre isso, e Araraquara é uma cidade de basqueteiro, tem uma tradição no esporte muito grande, então eu ouço vocês falarem aqui com uma emoção muito grande sobre o esporte de Araraquara, e, seu Roberto, tem que deixar claro, o esporte está na Constituição, é um dever do Estado fornecer o esporte, um acesso público a todos. Então, eu estou aqui e vou falar pelo basquete, porque é minha paixão, o basquete, eu amo o basquete, estou aqui feliz até se a Araraquara precisar de um novo reforço aí, a camisa, ó, de repente já chega aí, já um novo reforço para a equipe. Ainda dá, hein? Ainda dá, a gente vem aí, joga de graça aí, a qualidade também vai ser relativa ao custo também do salário, né? Mas Araraquara tem tradição, tem basqueteiro, tem desportista, não vai ficar quieta nunca em relação ao esporte, porque quer o melhor, quer crescer. E o 3x3, ele vem como uma porta que se abre para qualquer um jogar. Então é desde da criança que não conhece o basquete, mas enxerga como uma coisa divertida, como uma brincadeira, ao ex-atleta que quer voltar a jogar e não tem uma equipe para jogar, como também o atleta que de repente fala, ó, eu vou me arriscar no 3x3. Bem, o que eu preciso ficar bem claro também, que a importância desse projeto, como foi muito bem explicado pelo Gustavo, ele é voltado basicamente, especificamente, para as chamadas categorias de base, as escolinhas. E esse trabalho, Gustavo, é de fundamental importância. É de fundamental importância. Totalmente. Porque o lado social é um lado magnífico. Não só para a formação de atletas, que, aliás, eu entendo até que não é o grande objetivo. O objetivo, na verdade, é a formação do cidadão. Cidadão, exatamente. Que é a formação do caráter da criança. Sim. Fazer com que o esporte seja essa mola propulsora da formação da criança. Em cima disso tudo que foi dito aqui, nós que gostamos do basquete de Araraquara, somos da ABA, queremos agradecer muito a você, agradecer muito ao Betão, a tudo que vocês fizeram e continuam fazendo pelo nosso basquete, que se Deus quiser, se o trabalho der certo e vai dar certo, nós teremos de novo, a médio prazo pelo menos, um basquete de novo forte em Araraquara. Mas quando a gente comemorar isso, com certeza nós não vamos nos esquecer de vocês. Muito obrigado. Como eu falei, é um prazer estar aqui, fazer parte desse projeto, desse objetivo. E espero que seja também só um começo. Espero que a gente consiga utilizar ele apenas como um precursor, um abridor de portas. Betão, muito obrigado. Parabéns, hein? Valeu, obrigado mesmo. Zequinha, obrigado. É isso, tamo aí. Hoje valeu, hein? Valeu mesmo. Nós estamos finalizando o nosso Papo de Bola de hoje. O Jonathan já está no estúdio. Tem coisa grave hoje aí, garoto? Tem sim, Zé. A gente vai trazer... Nós vamos trazer daqui a pouco no Araraquara agora a informação de um incêndio em uma retífica, isso que aconteceu agora há pouco, daqui a pouco informações ao vivo sobre este incêndio. Então a semana começa com fogo em Araraquara? Com fogo. Muito bem. O Jonathan já está a postos para comandar o jornalismo da TV Ara no Araraquara agora. Reprise 8h15 da noite, ao vivo. A gente volta amanhã, exatamente ao 12h15. Um abraço, boa semana para todo mundo e até amanhã. Tchau, gente!